a igreja é homofóbica, os evangélicos são homofóbicos, a Bíblia ensina a homofobia. Incrível que em pleno século XXI nós toleramos uma religião ensinar a homofobia, pregar a homofobia. Isso que eu estou dizendo, na verdade, é algo que muitos querem colocar e influenciar pessoas a pensarem dessa forma, a pensar que a igreja é homofóbica. Sim, como em todas as classes sociais, em todos os tipos de pessoas, podem existir membros de igreja que são homofóbicos, que fazem comentários homofóbicos, que faltam com respeito com pessoas que optaram pelo homossexualismo, LGBT+. Da mesma forma que muitos homossexuais agem como cristofóbicos, anti-Bíblia, anti-igreja, mas nem todos. Alguns homossexuais respeitam e muito a fé do outro e alguns homossexuais não respeitam, não têm nenhum respeito pelo próximo, pelaquilo que os outros defendem ou acreditam. Da mesma forma que eu não generalizo em relação aos LGBT+, eu não acredito que deveria ser generalizado em relação à igreja, em relação aos evangélicos. Mas é isso que tem acontecido. O evangelho é algo que prega a santificação. E por esse fato, a gente condena, segundo as Escrituras, aquele que vive na prática do homossexualismo não será salvo. Aquele que vive na prática do lesbianismo, que não se conforma com o próprio corpo, não está salvo em Cristo Jesus, está vivendo no pecado. E isso não quer dizer que a gente é homofóbico, porque, segundo a Bíblia, a gente condena também muitas outras práticas que a gente entende que é viver no pecado. O problema não é a pessoa, mas a prática que ela vive. E da mesma forma como qualquer outro pecado pode ser perdoado em Cristo Jesus, mediante o arrependimento, o homossexual também poderá ser perdoado se ele reconhecer o seu erro e buscar perdão em Cristo Jesus. Chamar a gente de homofóbico é uma falta de respeito, generalizar dessa forma, e é isso que muitos têm tentado passar. Todo cristão, como é uma forma de viver em santidade, vai condenar essa prática, não a pessoa, a prática. Mas também todo cristão, como é uma forma de viver em paz, em amor, como Cristo Jesus, vai saber respeitar aquela pessoa que está vivendo nessa prática como um cidadão, como um ser humano e às vezes uma pessoa honesta, com caráter, porque muitas vezes o homossexualismo ou qualquer outra prática desse tipo não vai mexer com o caráter em si da pessoa. Então, chamar a gente de homofóbico, na verdade, o preconceito não está em nós cristãos, está nesses extremistas que querem taxar a gente dessa forma. Creio que tudo isso vem de uma tentativa maligna, pois o espírito do anticristo já opera na terra, como disse o apóstolo João em uma das suas epístolas, em uma das suas cartas, é tentar criar o ódio contra a igreja. E quantas vezes nós que somos o alvo do preconceito? Dificilmente, até então, não me recordo de alguma balada gay ou alguma festa gay que entrou um pastor e simplesmente começou a pregar dizendo que eles iriam todos para o inferno, deveriam se arrepender, estavam todos endemoniados. Não lembro dessa ocasião, mas lembro de um culto evangélico em que um pastor estava pregando e casais homossexuais começaram a se beijar e a polícia teve que ser chamada. Ora, para chamar a polícia para tirar casais homossexuais, isso não é homofobia? Não. Da mesma forma que o local de culto não é nem para casais heterossexuais estarem se beijando, porque o momento é solene de culto a Deus e é protegido por lei no Brasil, aonde está a falta de respeito? Aonde está o preconceito?
Então vamos parar para refletir. Aonde está a verdadeira fobia? Na igreja ou nos extremistas que detestam a igreja? Vamos tomar cuidado. Você que é cristão, saiba respeitar os que estão vivendo nessa prática. E você que não é cristão, saiba respeitar a nossa fé, que dura muito tempo, sobreviveu a muitas perseguições e vai continuar sobrevivendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. A gente sobreviveu a perseguições físicas, sobreviveu a perseguições ideológicas, sobreviveu a perseguições filosóficas, sobreviveu a todas as perseguições e vamos continuar sobrevivendo também a essa perseguição ideológica, a essa perseguição velada que a igreja está sofrendo, de ser taxada de muitas coisas, inclusive uma perseguição de distúrbios, de falsos ensinos teológicos que muitos querem colocar no meio da igreja. Os famosos da teologia inclusiva, da igreja inclusiva, que não respeitam a nossa fé na Bíblia Sagrada e aquilo que ela realmente diz, e tentam manipular ela para dizer que nós, que defendemos as práticas da vida em santidade, somos sem respeito, sem amor e sem carinho pelas pessoas. Jesus pode salvar um drogado, Jesus pode salvar uma prostituta, Jesus pode salvar um pastor mentiroso e bandido, Jesus pode salvar um ganancioso, um maldizente, Jesus também pode salvar um adúltero, um fornicador, Jesus pode salvar um homossexual, quando ele se arrepende, reconhece o seu pecado e entrega a vida para Jesus e decide uma mudança para uma novidade de vida, não conforme ele pensa que deve viver a vida, mas conforme a palavra de Deus nos orienta, da maneira que devemos viver em santidade, como o próprio Deus já falou nas Escrituras, sem a qual ninguém verá a Deus. Aos homossexuais que sofreram por algum ataque homofóbico da igreja, simbolicamente eu te peço perdão pela falta de sabedoria de alguns irmãos ou de alguns falsos irmãos, perdão pela falta de compaixão, de amor e de conhecimento bíblico na hora de agir, mas não generalize jogando essa acusação contra todos os servos de Deus honestos que creem nas Escrituras e buscam vivê-la mesmo com defeitos, mas querendo consertar a vida diante de Deus, dependendo da graça como todo e qualquer ser humano depende dela para ser salvo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.